welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula sobre o Simple Present. A gente vai continuar falando de Simple Present, presente simples, ou Present Simple, muito fácil esse tempo verbal, e a gente vai falar hoje sobre verbos de preferência. Lembra que a gente também fala de Simple Present usando ele para falar sobre preferências? Então esse vai ser o foco da nossa aula de hoje, aula 17, como vocês podem ver, 17.1. 17.1 e vamos lá começar. A gente tem aí como título da aula I love studying English. I love studying English. Eu tenho certeza que você também ama estudar inglês. E a gente vai falar sobre likes and dislikes, verbos de preferências. O que é isso? Likes são coisas que você gosta. E dislikes é justamente o contrário de like. É quando você desgosta, quando você não gosta muito, não curte muito, assim por diante. Bora começar? Let's begin? Olha aí. Pode vir, volta aqui pra mim, não tem problema não. Por enquanto, vem aqui comigo, depois eu vou lá pra tela. Temos aí like, love, enjoy, hate, love and mind. São esses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos seis verbos de preferência. Vamos lembrar ou entender, porque eu tenho certeza que alguns sabem a tradução desses verbos e outros talvez não. Vamos entender como é que a gente usa eles, né, na questão de tradução. How to use it, como usar eles. Love significa que você ama. É o máximo do máximo. Love. Like quer dizer que você gosta, que você curte. Há uma diferença aí, tem uma nuance entre love e like. Enjoy significa que você curte, né? Que você tá na questão do curtir aí. Que like também leva a essa questão de curtir, mas o enjoy também. Enjoy é curtir. Don't mind. Ou até o mind sozinho, sem o don't, que o don't aqui dá essa questão de negação, significa que está ok. Né, que você não se importa tanto, né? Se importa ali, mas não tá muito assim, tá ali, tá ok. É como se fosse algo ok, né? O ok é ok, não é nem curtir, não é nem amar, é ok. Don't like e dislike, que é a mesma coisa, que você tem essas duas opções. Ou usar ele com o don't, que a gente sabe que significa esse don't, a gente acabou de ver que é aquela questão do do mais o not. O do, que é o auxiliar, e o not, que é o advérbio de negação, a partícula negativa, onde a gente usa para negar com o verbo. Mas aí se você não quer falar don't like, tu tens a opção de falar dislike. I don't like, eu não gosto. I dislike, eu não gosto. Dá na mesma. É o mesmo que dizer que é ruim, né? Que você não gosta, é ruim. E aí a gente vai descendo mais o nível aí da questão de que a gente não gosta das coisas mesmo, que é o loathe, que vai significar o quê? Que você detesta. Detesta, acha péssimo, acha ruim. E o hate, significa que você odeia. É realmente péssimo. É algo no nível mais baixo, assim, da questão de não gostar. Então, love lá no topo, hate lá embaixo. Então, essas palavrinhas aqui são palavrinhas que você pode usar para falar sobre preferências. Quem não gosta de falar sobre as coisas que gosta, que não gosta, né? Quando você está conhecendo alguém, quando você precisa falar. E quando eu falo conhecer alguém, é amizade, tá, gente? Você precisa falar o que você gosta e que não gosta para as pessoas poderem saber se você tá ali né, na mesma vibe que elas, né? Por isso que as pessoas se tornam amigos, quando você tem a mesma vibe, que você gosta das mesmas coisas, ou pelo menos coisas parecidas. Ou então algumas das coisas, precisa ser tudo, né? Porque também muita gente igual não dá certo. E é isso, vamos começar agora sim. Mas antes de ir lá para a tela, vamos falar sobre essa questão aqui. Usar esses verbos, você pode usar eles seguidos de um substantivo. Following by a noun. Então, essa aula aqui é a nossa aula 17, né? Aula de 40 minutos. Então, vamos lá. Following by a noun. Eu sei porque eu falei isso. Temos aqui, I love football. I love football. Eu amo futebol. Eu amo futebol. A palavra futebol não é um verbo, é um substantivo. Então, quando você usa com substantivo, você não precisa se preocupar. Você vai entender já já porque eu estou falando isso. Você vai entender porque quando ele é seguido de um verbo, existe aí algumas regrinhas, algumas situações, nem regrinhas, são situações de nuances que vão dar uma diferenciada aí na situação.
Então, football é um substantivo, soda, que é refrigerante, também é um substantivo. Então, tu poderia colocar qualquer verbo de preferência aqui. I love football, I like football, I don't like football, I dislike football, I loathe football, ou I hate football. O que mais que faltou aí? I enjoy football. Mas they hate soda, they like soda, they love soda, and so on. E assim por diante. Então, following by a noun é fácil. Agora, o problema mesmo é quando o problema é quando ele é seguido de um verbo, following by a verb, porque você tem aí uma situação, né, desconhecida. Vamos lá entender o que eu estou falando. Opa, já estava indo para lá. Vamos lá, eu já estava indo como se não precisasse. Ei, a pessoa está no mundo da lua. Vamos lá. Following by a verb seguido de um verbo. O que vai acontecer? Existem umas nuances aí. Então, vamos falar primeiro sobre os verbos hate, love, like e prefer. Esses 4 verbos aqui, esses 4 verbos, tudo bem? O prefer não estava lá na minha lista, mas o prefer é o verbo preferir. Prefer, prefer. São geralmente seguidos por um gerund, quando seu significado for de caráter geral, colocando a ênfase no processo da ação em si. Detalhe, o gerund é o famoso gerúndio, tá? Para quem não está entendendo. Existe essa questão de gerúndio e infinitivo. Você já sabe o que significa infinitivo, né? Que é aquela questão do verbo sem estar conjugado, e esse infinitivo, ele vem acompanhado da partícula to, né? Ou, por exemplo, to be, to love, to, sei lá, to like, que a gente está falando desses verbos, né? Menos o to be que está aqui desgaiado. Mas o gerund é aquele ing ao fim do verbo. Só que esse ing ele pode ter o significado realmente de ando, indo. Esse ing que eu falo é isso aqui, ing. Esse sufixo que eu coloco ao fim do verbo, ele está bem aqui. E ele vai ter o significado de ando, indo em algumas situações, não nesse caso que a gente vai falar agora. Em algumas situações, quando a gente está falando de tempos verbais contínuos, são aqueles tempos verbais que têm a ideia de que algo está acontecendo no momento da fala, ou algo que aconteceu e esteve em andamento no passado, ou algo que vai estar em andamento, estará em andamento lá no futuro, porque você tem as nuances presente, passado e futuro, né? Então, é isso. Mas aqui esse ing não vai ter a tradução de ando, indo. De, por exemplo, talking em outro contexto, ele significaria falando. Mas aqui ele não vai estar falando como significado de falando. E vamos aqui, nesse momento, entender as nuances. Vamos lá. Hate, love, like, prefer, eles vão ser geralmente seguidos por um gerund quando seu significado for de caráter geral, de uma forma geral, não específica, colocando a ênfase no processo da ação em si. Ó, olha só essa frase. I love talking to people. I'm a people person. A pessoa que fala essa frase, ela ama falar com pessoas. Ela é people person, que é uma expressão que você usa a palavra people, que é uma palavra no plural, um plural irregular, e person, que é uma palavra no singular, que é um substantivo irregular. Então, esse é o singular e esse é o plural da palavra. Person singular, people plural. Vocês já sabem porque eu mostrei isso para vocês na aula lá de plural dos substantivos, certo? Então, quando ela fala que é uma pessoa das pessoas, é uma people person, que eu posso traduzir assim para uma pessoa que gosta das pessoas, que gosta de estar em contato com as pessoas, a ideia aqui era dizer que ela ama falar com as pessoas independentemente dos momentos. Ela ama estar em contato e falando com as pessoas. Então, ele tem um caráter geral e eu posso usar esses 4 verbos com ing quando eles têm esse caráter geral. Mas também eu posso usar tanto hate, quanto love, quanto like, quanto prefer com o infinitivo. Veja bem, eles também são seguidos pelo infinitivo quando
se referem a uma situação, um momento específico, colocando a ênfase na preferência ou no hábito. Existe uma nuance aí. Já não é de caráter geral, já é específico. Olha esse exemplo que vai deixar mais claro para você. I love to talk. Tá vendo? Aqui é o mesmo verbo. O verbo to talk é o verbo conversar. Talking também é o verbo conversar, só que com a presença do ing, que lembrando que aqui não tem essa tradução de conversando, tá? Então, aqui a ideia é o quê? I love to talk to people in the morning. Olha a especificidade. Eita, que não tá sendo a palavra. A especificidade. Agora foi. Que ele entrega aqui na frase. In the morning. In the morning. Pela manhã. Então, ele diz aqui que ama falar com as pessoas pela manhã. Provavelmente ele não gosta de falar à tarde, ou à noite, ou enfim, alguma outra situação. Então aqui ele vai sendo específico que ele gosta de fazer tal coisa especificamente, né? Por exemplo, eu gosto de assistir filme, mas eu gosto de assistir filme numa situação específica. Tem gente que gosta de assistir filme no cinema e tem gente que gosta de assistir filme em casa. Então são situações específicas. Tem gente que gosta de assistir filme, independentemente se for cinema, casa, não importa, na rua, na casinha, na fazenda, não importa. Você está entendendo o que eu estou falando? Esses 4 verbos, vocês no caso, podem ser utilizados tanto com o ing, tanto com o to. Mas lembre e perceba o que eu estou falando. Não vai ser usado o ing no verbo de preferência, tá? O ing vai ser usado no outro verbo que você vai falar da sua preferência, que é o outro verbo que vai dizer o que você ama. Se você ama falar, comer, conversar, dizer, andar, nadar e assim por diante. Na segunda situação, você tem a presença do to na frente do verbo. E aqui é uma questão mais de especificidade, onde você diz que ama, ou gosta, odeia alguma coisa mais específica. Então, a gente não tem aqui o caráter geral da primeira questão com ing, nem a ênfase não é no processo da ação em si, a ênfase é na preferência ou no hábito. Tudo bem? Entendido isso, que esses 4 verbos, tanto hate, love, like, prefer, podem ser usados quanto com ing e quanto com o to logo em seguida, com o verbo que acompanha eles. Vamos agora para mais uma outra situação, usando aí alguns exemplos desses verbos. Olha aí. She loves playing games. She loves playing games. Aqui eu tenho loves, que é a minha preferência. Aliás, é o meu verbo de preferência. E ele está aqui desta vez com a presença do S na conjugação da regra geral, da terceira pessoa de singular, que aqui está formado pelo she, que é ela, muito bem. E aí eu tenho ela ama o quê? Jogar videogames. Playing video games. Playing games. No caso, videogames dá na mesma. E aqui a ênfase é o quê? A ênfase é específico? Não, é de caráter geral. A ênfase aqui é no processo. Ela ama jogar videogames. Não importa em qual situação. Aqui ela está focando no jogar videogame. Tá? Na segunda situação a gente tem they hate to clean the house on weekends. Aqui a ideia é mais específica. Eles odeiam ou elas odeiam, lembrando que o hate está conjugado no simple present, assim como love também está conjugado no simple present, tá? E por isso que o hate não recebeu nenhum tipo de conjugação ao fim do verbo por conta do they, que é a terceira pessoa do plural, e na terceira pessoa do plural não tem conjugação ao fim do verbo. Então, nós temos aqui o to clean, porque a gente tem agora a preferência dele, que é o quê? Limpar, e aqui no caso ele odeia limpar. E quando você usa o to na frente do verbo nessa questão com verbos de preferência, a ênfase não é de caráter geral, a ênfase é o quê? É mais específica, ó, na preferência ou no hábito, a ênfase na preferência ou no hábito. Muito bem? E qual é a preferência dele?
é o quê? No caso que ele odeia limpar a casa, mas é nos fins de semana. Provavelmente ele não tem problema em limpar a casa dia de semana, sei lá, numa terça, numa segunda aí, mas no fim de semana, eu não gosto. No caso aí, eles não gostam. On weekends, nem pensar. E aí na terceira frase a gente tem I like going to the park. I like going to the park. Eu amo ir ao parque. Não traduz esse ING, tá? Como indo, tudo bem? Lembrando que aqui a gente está falando de uma outra situação de uso do ING. Então, eu amo ir ao parque. Significa que eu amo ir ao parque mesmo, assim, independentemente da situação. Provavelmente até chovendo eu amo ir ao parque. O que eu estou fazendo assim, estou falando de caráter geral. A ênfase aí é no processo e não na preferência ou no ato. Certo, falando sobre esses aí que podem aceitar essas duas situações, tanto o gerúndio quanto o verbo com to no infinitivo, agora a gente vai falar sobre esses outros verbos que estavam lá na nossa lista. O verbo enjoy e o verbo mind, né, que também estava lá como don't mind na negativa. Esses dois verbos, a gente só usa ele, we use the verb with ing. A gente usa eles somente com ing. Eles não vão aceitar a presença do to, tudo bem? Então, quando chega neles, lembra bem, enjoy só vai aceitar o ing e o mind também só vai aceitar o ing, independentemente de ser a ênfase no processo ou a ênfase no hábito. Tudo bem? Então, olha só. I enjoy reading novels. I enjoy reading novels. Eu curto ler romances. Novels não são novelas. É outro aí, é outra palavra que é um falso cognato, que nem lá o pretend, que não é pretender e se fingir. Então, novels é romance. I never enjoyed cycling. Ou seja, eu nunca... Temos aqui uma expressão de tempo, uma time phrase, uma expressão de tempo, que é nunca, a frequência, né, aí é sempre nunca, que ela está dizendo que nunca gostou, essa frequência de gostar nunca existiu, porque ela nunca gostou, no caso, curtiu o quê? O cycling, que é o quê? Andar de bike, andar de bicicleta. Temos mais exemplos aí, olha só. After enjoy, mind, we use the verb with ing. After enjoy, mind, we use the verb with ing. Então, olha só, depois de enjoy, de mind, a gente vai usar o verbo com ing. Todo mundo já sabe, eu estou repetindo para que você lembre disso, que esses dois não vão aceitar o to. Temos aqui agora um exemplo com uma interrogativa. Do you mind opening the window? Do you mind opening the window? Você se importa de abrir a janela? Ou seja, esse mind vai ser essa ideia de se importar, né? De você estar ok em fazer isso. Do you mind? É a estrutura de pergunta lá do simple present. Do na frente ou does na frente, caso fosse terceira pessoa do singular, se fosse aqui o she, então does she mind opening the window? Pá, é isso. Aqui nós temos uma frase na negativa. She doesn't mind staying here tonight. Ela não se importa de ficar aqui hoje à noite. She doesn't mind staying here tonight. Então, você não se importa de ficar aqui hoje à noite, certo? I don't mind not going to the beach today. I don't mind not going to the beach perdão, today. Eu não me importo de não ir para a praia hoje. Aqui a gente tem duas negativas, né? Porque a gente tem o não me importar, eu não me importo, e aqui o não ir, not going, not going. Agora, se fosse eu não me importo de ir, seria I don't mind going to the beach today. Ou seja, eu não me importo de ir sem esse not aqui na minha frase, porque a ideia que seria que não me importo em ir para a praia hoje.
e sim em não ir. Porque tem alguém que acha que não gosta de praia, então não se importa se vai ou não, né? Se ficar em casa, melhor ainda. Não é o meu caso. Se tivesse praia aqui, né, seria diferente. Tudo bem? Então é isso. Estrutura que eu tô vendo aqui, de do, de doesn't, de don't, tudo a ver com simple present, tudo a ver. Mas aqui a gente está falando de quê? Enjoy mind, com essa ideia de que ele sempre vem com o verbo seguido do ing. Que verbo? O verbo que vai falar sobre a sua preferência, porque o mind é o verbo de preferência. Ele só é colocado lá, mas a preferência vem depois. O que você prefere ou deixa de preferir. Ele vem com ing sempre quando segue com os verbos enjoy e mind. Tudo bem? Temos mais aqui. Most people prefer working from home than the office. Most people, esse aqui, na verdade, eu até coloquei no outro lado. Esse slide que vocês estão vendo aí, a gente está falando de qual verbo? A gente está falando do verbo prefer. Ele deveria estar até por aqui, ó. Depois desse aqui seria ele, mas acabou que ficou lá atrás. Mas aí a gente está agora com exemplos com o verbo prefer, que a gente falou lá na frente, que ele assume as duas situações. Assume tanto o ing, quanto assume a questão do to, do infinitivo, logo depois dele para falar da preferência. Então, most people prefer working from home than the office. A maioria das pessoas preferem trabalhar de casa do que no escritório. I totally agree. Eu realmente concordo, né? 100%, 100% de certeza. Mas quer dizer, tem as suas coisas ruins, né? Na verdade, enfim, vamos deixar de lado essa minha nuance, né? Todos os meus devaneios e vamos falar sobre a aula. Most people prefer working, ou seja, a ideia é o quê? Que algumas pessoas preferem trabalhar de casa do que no escritório, e a ideia aqui é a ênfase aonde? A ênfase no processo, né? Na questão mesmo aqui do ing, onde você tem uma coisa onde você realmente não gosta daquilo, eu prefiro trabalhar de casa do que no office. Agora aqui, na segunda opção de frase, você tem I prefer to work during the day. Você tem aqui a situação de dizer que eu prefiro trabalhar durante o dia. Só que, veja bem, aqui a ênfase é o quê? É a ênfase lá no hábito, né? Na preferência mesmo. Vamos estar dizendo bem aqui, a ênfase é lá na preferência ou no hábito. Onde eu digo que eu gosto de trabalhar, prefiro melhor dizer, porque está usando prefer, prefiro trabalhar durante o dia. Se me colocassem para trabalhar à noite, eu já não ia preferir, tá? E aí é isso. Olha a nuance aí, beleza? Vamos ver mais frases sobre isso? Ah, e um detalhe. Before that, antes disso, esse ing que eu deixei destacado aqui não tem nada a ver com esse ing aqui nesse verbo. Porque esse during aqui não é um verbo, tá? Aqui é a palavra durante. Eu acabei colocando ele destacado de gaiata. Mas é bom lembrar para vocês que ele não é a mesma coisa do que a gente está falando aqui, de ing ao fim do verbo, para falar de preferência. Isso aqui é apenas a palavra durante, que também vem com ing. Tudo bem? Explicado aí para vocês. Vamos lá para as nossas próximas frases. E eu tô perdida, eu não sei quanto tempo de aula me falta ainda. Mas vamos lá. We love playing video games. We love playing video games. A gente está usando love aqui, que eu posso ter a opção de usar tanto com to quanto com ing. E aqui eu acabei optando em usar com ing, porque a ideia era falar que o quê? Que eu amo jogar videogames. E de uma forma geral, né? Falando aqui da minha preferência no processo, eu realmente prefiro, eu amo jogar videogames. Eu não especifiquei nada aqui. Ótimo. We love playing video games. Na próxima. I like to cook for my family. I like to cook for my family. Ou seja, eu eu gosto de cozinhar para a minha família. I like to cook for my family. Eu curto cozinhar para minha família. Curto cozinhar para minha família.
Aqui a ênfase está o quê? Na preferência, né? Não na questão da questão geral. Então, eu gosto de cozinhar, mas é pra minha família. Não venha querer me colocar para cozinhar para outras pessoas, não. É mais ou menos essa ideia. I like to cook for my family, tá? Agora, se eu falasse, I like cooking, aí eu gosto de cozinhar, independentemente para quem seja, para onde for, se é para mim, para qualquer lugar. Muito bem? Olha só, my teacher dislikes preparing exams. Minha professora não gosta, olha aqui, a mesma coisa eu poderia usar a questão do don't like, só que aqui eu preferi usar o dislike. E por que que esse dislike tá assim com S? Porque a gente está falando da professora, e a professora é uma pessoa e é a mesma coisa que she, ela. Então, por isso, o meu verbo dislike, ele aparece com Szinho no final, afinal de contas, é aquela questão da conjugação da terceira pessoa do singular. Tudo bem? Se fosse professores, my teachers, meus professores, se eu tivesse aqui mais de um professor, my teachers, aí seria aqui dislike, sem o S, porque estaríamos falando aí de terceira pessoa do plural e não mais do singular. Muito bem? My teacher dislikes preparing exams. Minha professora desgosta, não gosta de preparar provas, exames. E a gente está falando aqui de uma forma geral, que ela realmente não gosta, não importa o motivo, ela não gosta de fazer o tal dos exames. Muito bem? Vamos para a próxima. I enjoy eating Chinese food. I enjoy eating Chinese food. Aqui eu curto comer comida chinesa. A gente está falando agora do enjoy, onde ele não aceita o to. Então eu não falaria I enjoy to eat. Não teria o to eat aqui. Não teria essa nuance. Não, eu não usaria o to eat de forma alguma. Somente o eating com ing quando eu falo de enjoy, o que não aconteceria nos outros que eu comentei aqui, porque os outros, eles aceitam tanto o ing quanto o to, beleza? He doesn't mind studying. He doesn't mind studying. Ele não gosta, ou melhor dizer, ele não se importa em estudar. Ele não se importa em estudar. He doesn't mind studying. Pra ele tá tudo bem, tá ok, né? Não é uma coisa que ele, meu Deus, mas ao mesmo tempo, tudo bem, né? Tá ok. He doesn't mind study, tudo bem? Vamos para a próxima. He doesn't like shopping. He doesn't like shopping. Estou falando agora do like e o like, assim como aqueles outros verbos, como o love, o hate, ali, o love, o hate, cadê o bichinho? Como love, hate, tá aqui, hate, love, like, prefer, eu posso fazer o uso do ing ou do to, tá? Relembrando aí pra vocês, he doesn't like shopping. Também poderia falar he doesn't like to shop when blá, 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 blá. Então, poderia dar uma especificidade também. Então, ele não gosta de fazer compras. Isso aqui sou eu, gente. Eu sou eu todinha. É uma frase que eu usaria com ing. Com certeza é uma frase que eu usaria com ing. Por quê? Porque fala sobre a ênfase no processo, na situação mesmo. Não existe especificidade, independente de ser específico, eu já não gosto mesmo de fazer compra. Gente, eu não gosto de fazer compra. Realmente, usaria aqui a questão do hate, de odiar mesmo, porque eu não gosto. Então, o shopping aqui, ele tá desse jeito, porque, assim, inclusive, eu não comentei com vocês, né? Mas a gente tem algumas regras de uso do ing. Essas regras de uso do ing eu vou trazer para vocês lá em alguma aula da segunda unidade, que ainda está por vir, eu vou trazer, eu não trouxe aqui nessa aula, mas eu vou trazer essa regra de uso do ing para vocês. E aí eu deixei destacado em vermelho aí para vocês, que a gente está falando do shopping, que é um verbo que faz parte de uma regra, presta bastante atenção. Ele faz parte de uma regra, tá? Que é a regra do CVC. Shopping termina até esse P aqui, tá? Depois desse P, eu aumentei a minha última consoante para acrescentar o ing, beleza?
shop só tem 4 letras. E aí a regra do CVC é a regra do consoante, vogal, consoante. Quando as últimas letras de um verbo terminam com consoante, vogal, consoante, CVC, tu dobras a última letra e acrescenta o ING. Essa é uma regra que vocês vão aprender comigo lá na aula de Present Continuous, que está chegando aqui algumas aulas. Então eu não vou falar sobre essas regras hoje, porque eu já vou falar nessa aula, tudo bem? Mas deixei aqui para mostrar para vocês que existe uma mudança ao você acrescentar o ING ao fim do verbo. Não é somente acrescentei. Por enquanto, aqui olhando para as palavras, para os verbos, não tem nenhum verbo que tenha realmente uma mudança muito drástica. Não tem, só mesmo o verbo shop que eu trouxe aqui de exemplo que teve a mudança drástica. Então, essa é uma das regras. O resto ficou tudo na regra geral, que é só acrescentar o ING. Tudo bem? Só um adendo, falar disso. Então, vamos lá. Para a última frase aí, eu acho que não, essa é a minha penúltima frase, salvo me engano. She loves talking on the phone. She loves talking on the phone. Ou seja, ela odeia, não gosta mesmo, né? Que o hate é um pouco mais, né, ela detesta, vou colocar detestar aqui, porque detesta. O hate é mais assim, uma coisa mais forte, de você não gostar mesmo. Então, she loves talking on the phone. Ela detesta falar ao telefone. Então, aqui a ênfase é no processo, né? A ênfase com ING, de uma forma geral, ela não gosta mesmo de falar ao telefone. She hates going on the dentist. É pior do que essa moça aqui. Essa moça detesta, mas essa aqui odeia ir ao dentista. She hates going on the dentist. Então, ela odeia ir ao dentista. E o ING aqui, essa ideia de forma geral, sem especificar. Então, ela não gosta independentemente de qualquer situação. Beleza? É isso, let's practice. Vamos praticar para finalizar a nossa aula. Tem o número 1 aí. Você vai ler a frase e escolher a resposta correta. E aí? Vamos lá. Você tem que ver o contexto aqui. Você tem as opções don't like, love, hate e love. 2 opções que você detesta e odeia e 2 opções que você gosta e que você ama e não gosta. Tá? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no cabelo. Aí a gente tem aqui tananã, watching TV. It's great. Então, a gente tem a questão aqui do it's great. Então, se é bom, então você não vai usar o hate, você não vai usar o love. Você não vai. Porque it's great é bom. Então, vai ficar entre love e don't like. E aí, você vai dizer qual é que vai ficar lá. Bora lá pra tela para ficar mais pra você? Bora lá? Eita, foi diferente dessa vez, né? E aqui, na verdade, a minha ideia aqui... Porque, veja bem, vou voltar lá rapidinho para mostrar para vocês. Vou até depois agora, né, dei uma pensadinha melhor aqui, ó. O hate, love, like, prefer. A gente viu lá. O love, o hate, ou love e o like, eles podem ser usados com ING, tá? E aí eu acabei dando, agora que eu vi 2 opções que você poderia colocar. Aqui poderia ser, aliás, perdão, agora viajei aqui na maionese. Viajei, porque esse don't aqui me passou tão despercebido, eu falei... mas simplesmente viajei das ideias. Não vai ser o don't também. Vai ser o love. Por quê? Por que vai ser o love? Porque você está falando que algo é ótimo. It's great. Então, é óbvio que é I love watching TV. Porque o like também pode ser usado aqui nessa situação, claro, porque ele é algo bom, que você curte, mas o don't está deixando ele na forma negativa. Don't like é não curtir. Hate, odiar, love, detestar. Então, segue ali numa linha, né? Primeiro vem o don't like, depois vem o love, depois vem o hate, na questão de negatividade, né? De não gostar de algo. Mas eu tinha simplesmente esquecido desse don't aqui. Então, só tem realmente o love como resposta. Então, I love watching TV. It's great é a única resposta correta. Caso não tivesse o don't aqui... aí sim o like poderia ficar aqui como resposta também, porque faria sentido. Afinal de contas, está falando que algo é bom, né? Que você gosta, ama ou curte. E é isso, vamos para 2. Aqui você escolher a resposta correta para completar a frase. Então temos aqui, he, tananã, washing the car. It's hard work. Então olha só, se ele fala aqui que é hard work, tudo pelo contexto, tá? Aqui o contexto você sabe que era bom. Aqui o contexto você sabe que é ruim. Por quê? Se é trabalho duro, ninguém gosta de trabalho duro, né? Ninguém gosta de ir lá e ter que
sei lá, fazer um trabalho duro. Ou gosta, não sei. Mas assim, eu não gostaria. Então, he, tananã, washing the car. Então, esse tananã não vai ser algo bom. Não vai ser loves, apesar de a conjugação estar correta aqui com a terceira pessoa do singular. Poderia colocar loves, estaria correto. Não seria love, não porque somente pelo contexto, mas porque a conjugação está errada, já que a terceira pessoa do singular teria que ter esse S no final. Então, a gente tem aí somente A e a B como possíveis respostas corretas. Mas ainda assim, nem tanto, porque a gente tem a letra A com um erro aí. A letra A tem don't, e a gente não vai usar o don't para falar de he, e sim o doesn't. Então, he doesn't like washing the car. Ele não gosta de lavar o carro. É trabalho duro, então ele não gosta em nenhum momento, nem de manhã, nem de tarde, nem à noite, ele não gosta de forma alguma, em contexto geral. E a última aí, a número 3, você tinha que preencher também melhor a lacuna, de novo, na questão do contexto. Olha lá no final da frase, a gente tem it's fun. It's fun, é divertido. Então, se é divertido, você provavelmente vai procurar algo que seja uma preferência positiva. Hate já não vai ser, e doesn't like já não vai ser, porque demanda aí uma carga, manda aí uma carga negativa. Então, vai ficar entre like e likes. E, obviamente, só pode ser likes. Por quê? Porque a gente está falando de terceira pessoa do singular. Então, she likes. Se fosse you aqui, aí sim eu poderia colocar like, mas não é o caso. Portanto, she likes, ela curte, ela gosta, playing computer game. Ela gosta de jogar joguinho de computador. It's fun. É divertido. E é isso, pessoal. Cheguei pra vocês. Eita, às vezes a minha dicção, não sei o que acontece. Eu viro cebolinha, eu viro a pessoa que fala com X, com SH. Eu acho que é questão de misturar o inglês com o português, tô ficando doida. Mas é isso aí, cheguei as nossas referências pra vocês. Ai, falei demais, foi muita informação, mas a gente tá tudo aí na seara do Simple Present. Então, a gente falou de verbo de preferência, mas ainda falando de conjugação de Simple Present, entendendo aí a diferença entre o uso do to e ing com verbo de preferência. Alguns aceitam os dois, tendo nuances, e outros só aceitam o ing. Vamos ver mais sobre isso na nossa aula de revisão. E é isso, see you next class.